Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós iremos abordar mais um versículo bíblico aqui falando daquilo que nós erramos com muita frequência. Não é uma coisa isolada, porque eu tenho certeza que todos nós não apenas erramos, mas a gente sempre erra nesse assunto, que é sobre julgar pela aparência. Quem de nós nunca errou? Você nunca julgou uma pessoa e se arrependeu porque você julgou mal? Você achou que aquela pessoa era de um jeito e depois, quando você passou a conhecer a pessoa era totalmente diferente? Pode ser também que você tenha julgado a pessoa e a pessoa tenha, no teu julgamento, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, e você viu que aquela pessoa ali não era nada disso, né? Mas na maioria das vezes, em fração de segundo, a gente consegue julgar uma pessoa. E principalmente de acordo com aquilo que ela está vestindo ali, e a gente já viu isso, eu assisti um vídeo recentemente mostrando sobre isso. Ele foi um apartamento muito caro, um apartamento que valia 10 milhões, um apartamento caríssimo, é claro, né? Não é para qualquer pessoa comprar um apartamento nesse nível. E tinha um corretor de imóveis e também tinha uma menina que não tinha tanta experiência quanto esse corretor de imóveis. Parecia que no vídeo que eu estava assistindo, parecia que era uma estagiária. Entra um comprador, um suposto comprador ali para negociar aquele apartamento. Aquele corretor de imóveis mais experiente, ele julgou aquele comprador em fração de segundos. Por quê? Porque ele estava muito mal vestido. E a menina atendeu bem aquele rapaz, deu atenção para ele, inclusive levou um lanche para ele. O corretor pegou aquele lanche, falou que ele não teria aquele direito, que era só para quem iria comprar o apartamento. Claro que você já sabe o fim da história, né? Depois entra uma mulher bem vestida, e esse corretor de imóveis, ele fica todo animado, né? Vou vender para essa mulher aqui muito bem vestida. E daqui a pouco começou a mostrar o apartamento. Ele não quis mostrar o apartamento para o outro rapaz que estava mal arrumado. Ele começa a mostrar o apartamento para a mulher, achando que vai vender o apartamento para a mulher. Depois, quando vai fazer aquela consulta no banco, para saber se o banco aprovaria o financiamento daquele imóvel, ele vê que o banco reprovou aquela mulher. E ele falou assim: não, eu vou tentar uma entrada maior aqui, 20%. E a mulher: não, 20% é muita coisa, não sei o que, eu não tenho esse dinheiro todo. Ele: como não? Como você não tem 20% de entrada? E ele começa a ficar decepcionado, ele vai consultar. E aquela mulher foi reprovada pelo banco. Até que ele volta triste e conversa com um rapaz. E a menina pergunta para ele: conseguiu vender tudo certinho? E ele falou assim: foi reprovado o financiamento dela. Até que o rapaz olha para ele e fala assim: eu vou comprar. Aí: como você vai comprar? Estou aqui com cheque, já vou preencher aqui o valor do imóvel, eu vou comprar esse apartamento aqui. Só que ele não compra com esse corretor, ele compra com a menina que é estagiária, para que a comissão passasse para ela. Irmãos, quantos filmes nós não já assistimos? Quantas vezes nós não já aprendemos sobre isso? E o que é pior é que até hoje a gente comete esse tipo de erro, né? A gente comete esse tipo de erro. Você está, por exemplo, brincando com o seu filho no parquinho, você vê umas pessoas mal vestidas, 3, 4 ali, mal vestidas ali por perto. O que você faz? Filho, vem pra cá. Filho, sai daí. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque a gente imagina que aquelas pessoas ali que estão na rua mal vestidas são delinquentes, são pessoas perigosas. E nem sempre é assim. Você pode acertar muitas vezes? Pode. Às vezes você julgou aquela pessoa e realmente você tinha razão. Aquela pessoa ali era perigosa. É claro que você tem às vezes uma malícia, você já tem uma experiência de vida e você já começa a ver a circunstância ao redor e você toma cuidado. E muitas vezes você acerta,
sim, você também acerta. Mas, quantas vezes nós não erramos pela aparência? O versículo que nós iremos ler se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, Deus dá uma lição em Samuel. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, quando Samuel olha para os filhos de Jessé, boa aparência, o rapaz era alto, Eliabe, Abinadab, e ele julga pela aparência e fala assim, é esse aí. Só pode ser esse aí o novo rei de Israel. E Deus mostra para Samuel que ele conhece o coração. Irmãos, se dependesse do homem, Davi estaria reprovado, irmão. Não seria Davi. Quando Davi enfrenta Golias, irmãos, olhando para aquele duelo ali, você achava que quem venceria? Nos dias atuais, irmão, se você tivesse que acertar quem iria ganhar aquela batalha ali, você, entre aspas, apostaria em quem? Você apostaria no Davi ou no gigante? Irmãos, você falar Davi, você está sendo hipócrita. Mentira. Você não ia falar Davi, você ia falar gigante, óbvio. É óbvio que humanamente é quase impossível Davi, adolescente, jovem, com pequena estatura, não cabia nem na armadura, vencer um gigante daquele, valente de guerra. Não tem como vencer aquele homem, mas a mão do Senhor estava sobre Davi. Irmãos, eu recebi um e-mail, isso tem muitos anos, e eu guardei esse e-mail comigo. Eu nunca imaginava que eu iria fazer esse vídeo, nunca. Mas eu guardei. Na época, eu confesso para os irmãos que eu falei isso na igreja com muita naturalidade. Hoje a gente pesquisa muito sobre fake news, para a gente não errar, principalmente hoje em dia que está na internet. Então, qualquer erro que a gente comete, a gente pode virar meme, né? Um erro que a gente comete, daqui a pouco a gente está nas salas de seminário. Olha o que esse rapaz aqui falou, olha, toma cuidado com ele. E às vezes é um erro que até sem maldade ou por ignorância, que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente comete um erro e esse erro às vezes é propagado assim para muitas pessoas. Então eu recebi um e-mail com show do milhão. Vocês lembram daquela brincadeira, né, do Silvio Santos que fazia aquelas perguntas? Eu vou colocar aqui na tela algumas perguntas e você aí pega um papel, anota, dá pausa aí no vídeo, pega um papel, uma caneta e começa a anotar as respostas aí. Eu queria saber quantas perguntas você acertou. E a primeira pergunta é o seguinte: quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? 116 anos, 120 anos, 100 anos ou 150 anos? A segunda pergunta é o seguinte: em qual país é fabricado o chapéu Panamá? No Brasil, no Chile, no Panamá ou no Equador? Terceira pergunta: em que mês os russos celebram a Revolução de Outubro? Janeiro, setembro, outubro ou novembro? Qual era o primeiro nome do rei George VI? Éder, Albert, George ou Manuel? As Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico, têm seu nome tirado de qual animal? Canário, urubu, cachorro ou rato? Quanto tempo durou a Guerra dos 30 anos? 25, 30, 31 ou 29?
E para finalizar as perguntas, qual é a cor da caixa preta do avião? Parece fácil, né? Perguntas assim não são difíceis, você concorda comigo? E quando a gente olha para essas perguntas assim, a gente acha muito fácil, né? Mas, como eu disse, irmão, nós iremos conferir as respostas e depois você analisa aí quantas alternativas você acertou. Vamos conferir as respostas. Bom, a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, de 1337 a 1453. A segunda pergunta, o chapéu Panamá, se você respondeu Panamá, você errou. Ele é fabricado no Equador. Terceira alternativa, se você falou que a Revolução de Outubro é comemorada em outubro, você também errou, porque é comemorada em novembro. A quarta pergunta, se você falou o primeiro nome do rei George VI, o primeiro nome do rei George VI era George, você também errou, porque o nome dele era Albert. As Ilhas Canárias, se você falou que tem esse nome porque é tirada das Canárias, você também errou, porque esse nome é tirado do cachorro. Se você falou que a Guerra dos 30 Anos durou 30 anos, essa sim, essa você acertou. E se você falou que a caixa preta é preta, você também errou, porque a cor da caixa preta você pode procurar no Google, você vai ver que a cor dela é meio que cor de abóbora, meio alaranjado. Então você vê, irmãos, que rapidamente, olhando para essas perguntas assim, você acha que acerta tudo. Quanto tempo durou a Guerra dos 30 Anos? Se você falou 30, essa foi só para você não errar todas. Mas, provavelmente as outras, você tem errado. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Irmão, a gente fala na hora. 100 anos. Onde é feito o chapéu Panamá? Só pode ser no Panamá. Você vai imaginar que é no Equador? Então, irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo que nasce em Israel é israelita, não é verdade? Então, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com as aparências, nós erramos muito com isso. E Deus conhece o nosso coração, irmãos. Muitas vezes nós já fomos injustiçados, muitas vezes as pessoas olharam, às vezes pela nossa conta bancária, pela vida simples, às vezes que a gente vive, e acaba o quê? Nos julgando e cometer um erro gravíssimo. Irmãos, se nós tivéssemos que sermos julgados por Deus, você imagina, se Ele olhasse pela nossa aparência, se Ele olhasse pela nossa maldade no nosso coração, estaríamos reprovados, irmãos. Mas a gente não entende. Por que a graça dele nos salvou? Que bondade tem no nosso coração? Não tem nenhuma, irmão. Nós somos pessoas tão malignas, pessoas com um coração tão sujo, mas o que Deus olhou pra gente e falou assim: eu vou salvar eles, eu vou salvar aquela ali. Irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus olhou para a nossa vida e resolveu tirar a gente daquele caminho que a gente estava caminhando para o inferno, aquele caminho de treva, bebedice, drogas, prostituição, uma vida de libertinagem, uma vida de pecado. Mas uma hora o Senhor falou assim: eu vou salvar essa pessoa aqui, eu vou salvar esse jovem, eu vou salvar essa menina aqui. Irmãos, nós temos que sermos gratos ao Senhor por toda a bondade, por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, que o nosso coração venha a ser um coração de adorador, que a gente venha exaltar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos. Que Deus possa abençoar novamente a sua vida. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha esse vídeo com os seus amigos e, querendo Deus, irmãos, até o próximo vídeo. Muito obrigado.
em nome de Jesus.